União. Até agora nós falamos com Deus através das canções, através da nossa oração, dos nossos dízimos e ofertas, mas agora o Senhor vai falar conosco. E eu quero convidar aqui, irmãos, um jovem que tem se debruçado ao estudo da palavra. Um jovem que tem se esforçado para ser professor aqui em vários cursos. E ele fica por trás dos bastidores, mas o Senhor tem usado ele poderosamente na palavra. Ele trouxe uma mensagem aqui numa quarta-feira, uns 2 meses atrás, mais ou menos, palavra profunda, com conteúdo bíblico, e em nome de Jesus, irmãos, vamos receber, aplaudindo ao Senhor, Léo Rossato. Vem aqui, Léo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Antes de mais nada, eu queria agradecer a responsabilidade que me foi imputada pelos pastores, a confiança depositada, porque essa igreja é uma igreja que sempre pregou a palavra do Senhor e dessa vez não vai ser diferente. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar muito com todo mundo aqui, a começar por mim. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 11, a partir do versículo 26 eu quero ler para vocês, e eu vou ler até o terceiro versículo do capítulo 12. É uma leitura um pouco longa, mas vocês vão entender porque nós estamos lendo esse texto. Amém? Todos já acharam? Amém. Vamos lá. Gênesis 11, 26. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Mas, quando chegaram a Harã, habitaram ali. Foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Ministra no coração de cada um aqui o que o Senhor quer ministrar. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra encontre corações quebrantados, encontre terrenos férteis, e que eu possa ser usado como instrumento aqui e não mais como isso, Pai. Esvazia toda a opinião pessoal, esvazia tudo que não vem do Senhor, e que possa ser ministrado aqui nessa noite apenas o que o Senhor quer que seja ministrado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, vocês devem estar se perguntando o que um texto desse tem a ver com a nossa campanha. A gente está no 6º dia da campanha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E daí vocês veem um texto falando das origens de Abraão e do chamado de Abraão. Para explicar o chamado de Abraão e o que significa o chamado de Abraão, a gente vai ter que explicar as origens de Abraão. Por quê? Porque Abraão, filho de Terá, foi chamado por Deus aos 75 anos de idade. E quando ele foi chamado, ele foi para a terra de Canaã. Só que antes disso, ele
já tinha tentado ir para a terra de Canaã, como está aqui no 11:31. Só que, o que aconteceu? Abrão tinha partido com toda a sua família. A primeira coisa que a gente tem que explicar aqui, gente, é que a família de Abrão, o pai de Abrão, os irmãos de Abrão, era uma família rica. Por quê? Porque naquela época, pouco mais de 2000 antes de Cristo, se você não fosse uma família rica, você não conseguiria migrar grandes distâncias sem morrer. Porque esse tipo de migração, com a tecnologia da época, exigia muitos recursos. E aqui está dizendo que eles migraram por um motivo. Qual foi o motivo? Está lá em Gênesis 11:28. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Ou seja, Arã, ele morreu de uma morte não natural, provavelmente, porque naquela época as pessoas viviam bem mais do que Arã viveu. E essa morte não natural fez com que, de alguma forma, a vivência dessa família lá em Ur dos Caldeus, que era o maior centro da época, estima-se que por volta de 2000 a.C., mais ou menos na época de Abraão, essa cidade, Ur dos Caldeus, que na época chamava só Ur, depois veio o apelido Caldeus, mas isso não é assunto para a nossa palavra. Estima-se que a cidade de Ur, em 2000 a.C., tinha 65 mil habitantes. Era mais do que as cidades do Império Egípcio, era mais do que as outras cidades da Mesopotâmia. Era uma metrópole da época. Então, era um lugar em que provavelmente a família de Abrão encontraria a vida mais confortável que eles poderiam ter naquele mundo. Só que uma tragédia se abateu sobre aquela família. Morreu um dos filhos de Terá, morreu o irmão de Abrão, deixou Ló órfão, e Abrão assumiu Ló. E por essa tragédia, por esse cenário de dor, Terá pegou seus filhos e falou: vamos para a terra de Canaã. Só que eles andaram, e eu poderia ficar 10, 15 minutos explicando para vocês como eles foram para o caminho errado, mas eu vou mostrar um mapa só. Pode colocar, Andy. Gente, ó, eu vou mostrar para vocês. Canaã está ali embaixo, certo? Ur dos Caldeus está aqui à direita. E eles foram para aquele ponto lá em cima, Harã. O que isso quer dizer? Você pode ter todos os recursos, você pode ter a motivação certa, você pode ter tudo o que você consegue juntar, você pode ter o desejo sincero de chegar no lugar. Se Deus não estiver guiando o seu caminho, você vai para o lugar errado. E eles foram para o lugar errado. E eles tanto foram para o lugar errado, que na tentativa de chegar a Canaã, eles foram para o norte e chegaram em um lugar. E aqui, no próprio livro de Gênesis, está escrito que quando chegaram a Harã, habitaram ali. Naquela época, provavelmente eles fundaram essa cidade e deram o nome do filho morto de Terá para essa cidade. Era algo muito comum. E o que aconteceu? Eles cansaram. Eles não tinham mais esperança. Eles não tinham mais para onde ir. Eles não achavam que eles podiam mais chegar a Canaã. Então, o que era Harã ali? O que era a vida de Abrão antes de Deus chamá-lo? A vida de Abrão era uma vida totalmente sem esperança. Era uma vida em que ele lembrava diariamente da sua dor de perder o seu irmão. Era uma vida que não tinha perspectiva alguma, apesar de ter todos os recursos possíveis. Apesar dele ter o melhor que uma pessoa podia ter na época. Não existia, era uma busca infrutífera, era um caminho para o lugar errado. E sem Deus, a gente sempre está caminhando para o lugar errado.
E daí Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão, e eu vou reler aqui o 12, do 1 até o 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até o meio do versículo 3, Deus está fazendo promessas para Abraão. No final do versículo 3, Deus está fazendo promessas para nós. Por quê? Porque esse chamado que Deus faz para Abraão não é um chamado para Abraão só, é um chamado para a humanidade. Naquele tempo, vamos relembrar o que tinha acontecido antes na Bíblia. Deus criou o mundo, o homem pecou. Depois que o homem pecou, o homem se afastou de Deus progressivamente. A iniquidade no mundo foi aumentando até o dilúvio. Daí Noé veio, teve o dilúvio, salvou-se a família de Noé, e o mundo começou a ser povoado novamente, até que teve o juízo da Torre de Babel, e cada um foi para o seu lado, cada um falando uma língua. Então, esse momento da história não era um momento de desesperança apenas para Abraão. Era um momento de desesperança para toda a humanidade, porque Deus já tinha executado todos os juízos possíveis que ele executaria nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, e aqui, nesse momento, nesse chamado de Abrão, que era uma pessoa totalmente improvável de ter esse chamado, Deus está dando a mensagem de que sim, a humanidade tem esperança. Através de Abrão serão abençoadas todas as famílias da terra, porque Abrão vai formar uma nação que vai se localizar em um país, que vai formar um país, que vai montar uma localidade geográfica, e nessa localidade geográfica vai nascer o Messias. E o Messias vai abençoar todas as famílias da terra. É por isso que Deus mandou Abraão ir para a terra de Canaã, e não para outra terra. Lembrando que a terra de Canaã, ela era uma terra que, antes de ser bendita por Deus, ou ser bendita por Abraão, ela era uma terra que era considerada maldita perante as outras terras. Por quê? Porque quando Noé, depois do dilúvio, foi abençoar seus filhos, abençoou 2 deles, Sem e Jafé, e amaldiçoou um deles, Cã, pai de Canaã. Então, a terra de Canaã é a terra do filho que tinha sido amaldiçoado por Noé. Por que o filho tinha sido amaldiçoado por Noé? Está lá em Gênesis 9, eu não vou ler para vocês, mas é sobre Canaã viu Moisés nu quando Noé estava alterado, depois de ter bebido muito, e Noé amaldiçoou seu filho. Então, a terra de Canaã, antes de Abraão ir para lá, era uma terra maldita. E Deus, a gente sabe que Deus faz benditas as coisas que antes eram malditas. Só que para cumprir esse propósito de abençoar todas as famílias da terra, Abraão ele tinha que fazer 4 coisas. E essas 4 coisas se refletiram no ministério de Abraão inteiro. Se refletiram na vida inteira de Abraão. A primeira dessas coisas é ir para o lugar certo e permanecer nesse lugar certo. Por quê? Porque no capítulo 12 de Gênesis, eu não vou ler a passagem aqui, logo depois, 2 versículos depois da promessa, Abraão já estava na terra de Canaã. Só que
Vendo que a terra estava sofrendo fome, vendo que a terra estava numa situação ruim, ele resolveu descer para o Egito. E quando ele desceu para o Egito, ele quase perdeu a esposa. Por quê? Porque Sara era, apesar de ser estéril, ela era muito atraente, a Bíblia diz isso, e o faraó se interessou por Sara, e Abraão, com medo, disse que Sara era sua irmã, não sua esposa. E nisso Deus falou com o faraó através de pragas e mostrou, não, se você se deitar com essa mulher, você estará sendo amaldiçoado e todos da sua família morrerão. Então, o que Abraão fez? Abraão erra também, gente. A gente não vai pensando que Abraão não é humano. Heróis da fé também erram. E heróis da fé não só erram, como têm consequências sérias desses erros. Então, o que Abraão fez? Abraão, na época, não confiava o suficiente. Abraão foi estabelecendo um relacionamento progressivo com Deus, cada vez mais maduro. Você vê na vida de Abraão as várias vezes que Deus apareceu a Abraão. E nessas vezes que Deus apareceu a Abraão, a sua fé foi se fortalecendo. Abraão não virou um herói da fé do dia para a noite. E aqui a gente vê um Abraão ainda muito pouco maduro que não ficou no lugar certo. Além disso, Abraão não entendeu a grandiosidade das promessas de Deus. A segunda coisa que Abraão deveria fazer e não fez era compreender a grandiosidade da promessa de Deus. Ele só foi compreender isso lá na frente. Por quê? Porque Deus trabalha com pessoas imperfeitas. Gente, não é nenhum problema você não compreender de cara a grandiosidade das promessas de Deus. Por quê? Porque elas não parecem lógicas para nós. Parece lógico para você um senhor já com seus 75 anos e uma esposa estéril de 65 anos ter um filho deles mesmos e esse filho povoar a terra? Não. Mais do que isso, Abraão, ao não compreender a grandiosidade de Deus, ele criou falsas expectativas. Mas criar falsas expectativas não era uma novidade na Bíblia. Por quê? Porque Abraão, se imagina no lugar de Abraão. Abraão chega lá, recebe, por meio de ti eu farei uma grande nação. Ótimo, glória a Deus. Deus vai fazer por meio de mim uma grande nação. Está aqui Ló, meu filho adotivo. Através de Ló, meu filho adotivo, Deus fará uma grande nação. Glória a Deus. Receba o Senhor. Amém. Daí, no capítulo seguinte, Deus falou para Abraão: Abraão, você não entendeu. Você não entendeu direito, Abraão. Você vai ter que ser separado, Ló, porque você está achando que o Ló vai ser o herdeiro da promessa e Ló não vai ser o herdeiro da promessa, então se separa do Abraão. Daí Ló e Abraão se separaram e Abraão continuou não acreditando direito na promessa. Daí está lá no capítulo 15, versículo 2, que, Senhor, o meu herdeiro é o servo aqui da minha casa, Eliezer. Daí Deus responde para Abraão: Abraão, você não entendeu. O seu herdeiro sairá de ti, sairá das suas entranhas. Ele não vai ser o seu servo. Eu não vou fazer uma nação através do seu filho adotivo ou do seu servo. Abraão continuou não entendendo direito. Por quê? Porque daí, algum tempo depois, Sara pegou e falou para Abraão: possui a minha escrava, então, para que ela possa te gerar um filho. Foi lá Abraão, possuiu a escrava Agar. Agar concebeu, teve Ismael. E daí Deus apareceu a Abraão: Abraão, você não entendeu. Abraão, não é Ismael. Não é Ismael.
você não vai ter como herdeiro o filho da escrava. Nem o filho da escrava, nem o servo, nem o filho adotivo, nenhum desses vai ser o seu herdeiro. Eu vou criar uma nação através do seu filho com Sara. Sarai na época. E daí, finalmente, de forma milagrosa, quando Sara já tinha 90 anos de idade, Abraão já tinha 100, nasceu Isaac. E daí Abraão finalmente entendeu. Esse caminho que Abraão traçou foi um caminho problemático. Por quê? Porque quando você não entende a grandiosidade das promessas de Deus de cara, quando você não tem fé na grandiosidade das promessas de Deus, quando você não entende o tamanho do que Deus quer fazer na sua vida, você gera falsas expectativas nos outros. E Abraão não foi o primeiro cara que gerou falsa expectativa na Bíblia, gente. Quando Eva recebeu a promessa de Deus de que o descendente que pisaria na cabeça da serpente nasceria dela, em Gênesis 3,15, o que ela pensou? Ela pensou que o seu descendente seria Caim. Está lá, Gênesis 4,1. Glória a Deus que me nasceu um varão da parte do Senhor. E daí ela gerou falsas expectativas em Caim. Imagina, um cara que é criado achando que vai ser o Messias. Um cara que é criado achando que vai pisar na cabeça da serpente. Daí ele foi lá oferecer o sacrifício, já com aquela eu sou o escolhido mesmo, glória a Deus. E daí Deus não aceita o sacrifício dele. O que acontece? O sujeito pira. O sujeito vai lá e mata o seu irmão. Por quê? Porque foi criada uma falsa expectativa em cima dele. E Abraão criou falsas expectativas aqui. Abraão primeiro criou uma falsa expectativa em relação a Ló. O que aconteceu? Ló se separou de Abraão, chegou a ser raptado. Abraão foi lá, resgatou Ló. Depois Ló foi lá, habitou em Sodoma, uma cidade completamente corrupta, que foi destruída. Ló teve que sair correndo, sua mulher virou pedra, ele acabou. Como que Ló acabou? Habitando numa caverna e sendo embebedado pelas suas próprias filhas para que elas pudessem ter filhos. Ou seja, a criação de expectativas excessivas de que Ló, de alguma forma, seria o herdeiro, acabou prejudicando Ló a ponto dele não conseguir administrar a sua própria vida. Daí, depois de Ló, quem que veio cheio de expectativa de novo? Ismael. Vai lá. Abraão possuiu Agar. Ismael viveu 14 anos antes de Isaac nascer. Nesses 14 anos, Ismael e Agar provavelmente ficaram pensando: lá, eu vou ser o herdeiro disso tudo. Olha lá, eu vou herdar, eu vou ser o sujeito que vai formar uma nação depois de Abraão. E foi criada essa expectativa. E daí depois, com Isaac, essa expectativa foi frustrada. É por isso que a Bíblia fala que Ismael e Agar acabaram expulsos. Por quê? Porque eles maltratavam Isaac. Por quê? Porque Isaac era o sinal de que a expectativa que eles tinham tido de que seriam os herdeiros da promessa não se cumpriria. E é por isso que quando Agar ainda está grávida e Deus fala com Agar, Deus fala para Agar que Ismael acabaria sendo inimigo de todos. Por quê? Porque uma pessoa que cria expectativa e tem essas expectativas frustradas e passa a ser uma pessoa nômade, itinerante por aí, ela vai acabar criando inimizade com todas as pessoas ao seu redor. Ela vai acabar vivendo da guerra. Por quê? Porque ela tinha uma expectativa muito alta que nunca vai poder ser cumprida. Então essa pessoa sempre vai ser frustrada.
E uma pessoa frustrada não consegue viver com a felicidade do outro. Então, metade aqui já foi. Abrão tem que ir para o lugar certo e permanecer lá, como de fato ele voltou e permaneceu depois. E Abrão tinha que entender a grandiosidade das promessas de Deus. Mas daí a gente começa a falar mais no tema daqui, que é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abrão, ele também tinha que entender que a crença em Deus, ela nunca vai ser completa se ela não envolve a família. Abrão foi chamado com 75 anos. Quando ele tinha 86 anos, a esposa dele pediu que ele tivesse relações sexuais com a sua escrava para que ele tivesse um filho. Em 11 anos, Abrão não conseguiu explicar a sua fé para Sara. Porque se Sara compartilhasse a mesma fé que Abrão tinha nessa época, Sara não pediria isso. Sara acreditaria na promessa. Mas depois, Abrão entendeu. Quando Deus mudou o nome de Abrão e Sara para Abraão e Sarai, para Abraão e Sara, Abraão entendeu isso. Por quê? Porque Deus mostrou para ele como as coisas se dariam. E Sara também entendeu isso. Tanto que quando Isaac nasce, Sara diz que ela está se rindo, porque Deus lhe concedeu um filho na velhice. Ela se agradou do Senhor. E daí, Abrão e Sara, eles começaram a entender, mas eles tiveram que lidar com as consequências, e eles tiveram que se livrar daquilo que prejudicava a fé deles. E foi então que Sara, demonstrando até mais maturidade que Abraão, falou: olha, não existe lugar para Agar e para Ismael nessa casa. Por quê? Porque eles não são herdeiros da promessa. Se eles fossem herdeiros da promessa, teria lugar para eles aqui nessa casa. Mas eles não são herdeiros da promessa. Deus prometeu que a nação de Israel viria de Isaac. E daí Abraão, com muito custo, com muita dor, foi lá e tirou Ismael e Agar de casa. Para quê? Para que fosse forjada cada vez mais a família que Deus gostaria que Abraão tivesse. E daí, Abraão, ele ensinou a sua esposa, mas ele tinha um último desafio. Abraão, ele tinha o desafio de ensinar essa promessa de Deus para a sua descendência. Porque a gente acha que Abraão é o pai da fé, porque lá em Gênesis 22, Deus pegou, chamou Abraão, falou: pegue o seu filho Isaque, sacrifique-o por mim. E Abraão obedeceu. E daí Abraão, até hoje, é considerado o pai da fé por causa disso. Mas esse era um teste para Abraão, mas também era um teste para Isaque, que era um teste para Abraão. Como assim? Esse era um teste para Abraão, porque Deus queria provar que Abraão poderia viver só com Deus, que tudo poderia ser tirado dele, que todas as promessas poderiam ser tiradas dele, que tudo o que foi dado até agora poderia ser tirado dele. Mesmo assim, Abraão poderia viver só com o que Deus fala, só com a palavra de Deus, só com o que Deus fez para a vida dele. Por outro lado, Abraão, nessas alturas, ele já tinha 100 e poucos anos. E Abraão, ele tinha 100 e poucos anos, ele era um idoso. E Isaque, ele estava no auge da sua forma física, ele era um jovem.
Vamos pensar um minuto. Vocês acham que Isaac pegou, deu uma marretada no Isaac, Abraão pegou, deu uma marretada no Isaac, imobilizou ele, amarrou ele lá? Não. Abraão não teria força para fazer isso se Isaac não quisesse. Isaac se entregou. Quando Abraão falou para Isaac lá em Gênesis, no capítulo 22, no meio da caminhada, Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício, Isaac acreditou. E Isaac só acreditou porque em todos esses anos, Isaac conheceu o Deus de Abraão. Em todos esses anos de caminhada, Isaac conheceu o Deus de Abraão. Então Abraão tinha aprendido a lição. Abraão tinha ensinado para os seus descendentes a sua fé. Abraão tinha antecipado Gênesis 20:12. Porque Gênesis 20:12 diz o quê? Honra o seu pai e a sua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. E Abraão antecipou isso, por quê? Porque honrar o seu pai e a sua mãe é o filho entender aquilo que o pai crê e compreender essa crença e tomar essa crença para si. Honrar pai e mãe não é uma obediência cega. Honrar pai e mãe é honrar o Deus do pai e da mãe. Honrar pai e mãe é você imaginar Isaac e Abrão, Isaac, um adolescente, e Abrão deitados numa campina, no meio da noite, uma noite limpa, e Abrão falando para Isaac: meu filho, sabe essas estrelas no céu? Essa vai ser a nossa descendência. Deus apareceu para mim e Ele disse que a nossa descendência vai ser como essas estrelas. E eu acredito nisso porque Deus me trouxe você, que para mim é a mostra de que essas estrelas realmente serão nossa descendência. E o Isaac foi aprendendo tudo aquilo. E o Isaac foi vendo tudo aquilo entrar na cabeça dele. E o Isaac depois passou isso para os seus filhos. E daí seus filhos passaram para os seus netos. E desde então, essa história continua sendo passada de geração em geração. Desde então, a história do homem que teve fé, que realmente Deus poderia transformar uma vida sem perspectiva, uma vida estéril, em uma vida em que você possa realmente abençoar todas as famílias da terra, é passada de geração em geração. E daí, Isaac obedeceu. E Deus queria provar não só a fé de Abraão, mas Deus queria provar a capacidade de Abraão de ensinar Isaac. A capacidade de Abraão de passar a sua fé adiante. Porque não adianta nada você ser um herói da fé se você não passa a sua fé adiante. Você não vai conseguir abençoar todas as famílias da terra se você não passa a sua fé adiante. E daí Abraão entendeu o que era aquela promessa de Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque a história de fé de Abraão vai originar a genealogia do Messias, que vai restaurar todas as famílias da terra, ouvindo a história de Abraão. E isso gerou consequências na história, na Bíblia. E eu queria ler para vocês. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Eu vou ler só o versículo 6. Essa é uma passagem muito conhecida da Bíblia,
a passagem da Bíblia em que Deus chama Moisés, lá na sarça ardente, e Moisés responde, e Deus disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando você tem fé, quando você entende o que é abençoar todas as famílias da terra, quando você entende e tem essa noção como Abraão tem, Deus passa a se identificar pelo seu relacionamento com você. Deus estava mostrando aqui para Moisés que ele se identificava como o Deus que teve um relacionamento com Abraão, o Deus que teve um relacionamento com Isaque, o Deus que teve um relacionamento com Jacó. E eu queria perguntar de verdade para vocês se isso acontece na sua vida. Se as pessoas te identificam como o seu Deus. Se as pessoas no seu trabalho pegam e falam: esse é o Deus do André, esse é o Deus do irmão Roberto, esse é o Deus do pastor Roberto. Porque Deus tem que se identificar pelo relacionamento que Ele mantém conosco. E isso é só através da fé. E tem uma outra consequência. Abraão, através da fé, abriu o caminho para a maior das revelações, a revelação de Jesus Cristo. E eu quero abrir com vocês lá em João, capítulo 8, versículo 56. Eu vou ler aqui até o 58. Amém? Jesus Cristo está discutindo com os fariseus e ele fala: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: ainda não tens 50 anos e já viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Toda essa promessa que foi dada por Deus a Abraão, foi uma promessa que foi cumprida em Jesus Cristo. E foi tão cumprida em Jesus Cristo, que o próprio Jesus pega e fala: o vosso pai Abraão exultou, se alegrou, pulou de alegria, por ver a realização do meu dia, do dia de Cristo, por ver o Messias vir à terra, por ver a concretização daquilo que tinha sido prometido para ele. Ele se alegrou com isso, o coração dele se alegrou de maneira fabulosa. E daí Jesus Cristo mostra para os fariseus quem ele é. Jesus Cristo fala para os fariseus: antes de Abraão nascer, eu sou. Por quê? Porque eu garanti a criação de Deus. Eu sou o verbo que se fez carne. Eu estava lá antes da criação do mundo, e o meu sacrifício garantiu esse universo. Abraão foi uma das chaves para Jesus se revelar como Messias. E Abraão teve o privilégio de ver Jesus, porque ele teve fé, porque ele entendeu o que é abençoar todas as famílias da terra. Só que tem mais uma coisa, pessoal. Tem uma passagem muito conhecida da Bíblia. Jesus já tinha ressuscitado. Vocês provavelmente já leram no evangelismo que vocês fizeram. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Vamos ler. Amém? Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo:
É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? O que isso quer dizer? Eu queria fazer uma pergunta rápida. Vocês nem precisam responder, porque eu já vou... Vocês já pararam para pensar que Jesus Cristo disse em várias oportunidades que retornaria, que o seu retorno seria breve, mas que a consumação dos séculos está demorando mais de 2000 anos, desde o seu aparecimento como Messias no mundo? A culpa é nossa. Sabe por que a culpa é nossa? Porque a gente não entendeu que sabe quem que vai cumprir aquela promessa a Abraão de abençoar todas as famílias da terra? A gente. Sabe quem que vai tornar essa promessa a Abraão de abençoar todas as famílias da terra algo real até a consumação dos séculos? Nós. Por que os séculos não se consumam? Porque nós, igreja, não estamos fazendo isso. E não é questão de sair e fazer evangelismo, porque existe uma diferença enorme que a gente tem que entender entre o Antigo e o Novo Testamento, que é o seguinte: no Antigo Testamento Deus se revelava. Deus se revelava na sarça, Deus se revelava no vento, Deus se revelava em todos os elementos. Desciam anjos. Agora Deus se revela, mas Ele se revela em nós, dentro de nós, através de nós. Se você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo está dentro de você e está esperando o seu desejo para agir através de você. Os séculos vão se consumar quando as famílias da terra forem abençoadas, porque o Espírito Santo está agindo dentro de você. E quando o Espírito Santo está agindo dentro de você, é inevitável que você seja luz para o mundo. É inevitável. É inevitável que você seja o sal da terra. E é isso que a gente precisa fazer. O que eu quero aqui deixar com vocês é essa perspectiva. Se você ainda não faz parte das famílias da terra abençoadas pela promessa de Abraão, aceite hoje Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele é a única forma de que você faça parte dessa promessa. Senão você vai ser que nem Ló, vai ser que nem Caim, que acha que tem uma promessa para você, mas não tem. Vai ser que nem Ismael, acha que tem uma promessa para você, mas não tem. E se você já fizer parte dessa família, deixe o Espírito Santo agir dentro de você. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Deixe o Espírito Santo mover o seu interior e transformar o seu entendimento de todas as situações. Porque é assim que o Espírito Santo age. O Espírito Santo não muda o seu comportamento, ele transforma o seu entendimento. É o que está escrito em Romanos 12:2. Se fosse para mudar comportamento, a gente fazia um clube, a gente abria uma loja da maçonaria, qualquer coisa. A gente não ia na igreja, a gente não servia Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo implica em transformação. Abençoar as famílias da terra implica em transformação. E é essa mensagem que Deus quer passar para vocês nessa noite. Amém? Obrigada, amor. Deus te abençoe.
Aleluia. Paz do Senhor, igreja. O homem que teve fé foi conhecido de geração em geração. Nossa, como gravou no meu coração essa palavra. O homem que teve fé foi conhecido de geração em geração. Como você quer ser conhecido na próxima geração? Como nós queremos ser conhecidos na próxima geração? Não se preocupe com as crianças, elas estão bem. Eu quero deixar essa pergunta para você. Como você será conhecido na próxima geração? Como você quer ser conhecido? Essas crianças pequenas aqui, quando crescerem, o que elas vão falar dos seus pais? O que os seus filhos vão falar de vocês? O que os seus netos falarão de vocês? O meu pai é um homem que teve fé? O meu avô é um homem que teve fé? A história deste homem chamado Abraão foi passado de geração em geração. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Hoje nós podemos escolher como será passado para a nossa geração o que os nossos netos falarão de nós, Marcos. Os teus bisnetos falarão de vocês. Então, mas agora quase perde bisneto já. O que o Arthur vai falar do pai dele e da mãe dele? O que essas crianças pequenas falarão dos pais? O que o Noah vai falar do pai dele? Queridos, cabe a nós. Hoje, Cristo vive em nós e vive através de nós. Que Ele possa ser honrado em nós e ser honrado através de nós. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. O que temos feito na nossa família e o que temos feito, que Deus tem feito através de nós. Você pode parar para pensar um minutinho nisso? O que Deus tem feito através de você? Ou o que Ele tem feito em você? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Tem um louvor? O Renan, acho que vai cantar um louvor, Renan? Sai da tua tenda? Vamos cantar este louvor do chamado de Abraão. Um homem que teve fé. E quando ele mais estava difícil acreditar, irmãos, o Senhor o chamou para fora e disse: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Se você tem dúvida hoje no teu coração, se você tem alguma dúvida, olha para o céu. Você pode contar as estrelas? Não. Mas o Deus que criou as estrelas pode saber o que tem no teu coração. Então que nós possamos ouvir: Senhor, a minha próxima geração vai falar dos teus feitos através da minha vida. Amém? Vamos louvar o Senhor. Renan, cadê você? Ah, está ali. Vamos louvar o Senhor. As crianças vão fazer uma apresentação. Eu acho que vão cantar um louvor. É isso? Cadê as tias? Acho que as crianças vão cantar um louvor depois, né? Amém. Amém. Vamos louvar? Vamos cantar esse louvor? Ei. Aleluia. Fique tranquilo que não dá para sair agora na chuva. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes
aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Irmãos, o Espírito Santo tem falado algo no meu coração por esses dias. Para todos os inconformados, para todos os inconformados que não se conformam, viver uma vida sem novidade de vida, viver uma vida de só menos, de viver uma vida só de vir à igreja, para que todos aqueles que não se conformam, de dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua unção, Senhor, eu quero mais, eu quero ser, Senhor, um canal da Tua bênção, eu quero ser um canal, ó Deus amado, para todos aqueles que não se conformam com isso. Eu quero falar para você nessa noite: uma nova história Deus tem para você, um novo tempo Deus tem para você. Todos os tempos perdidos, o que você perdeu, o que você ficou parado, Deus manda te dizer nesta noite: Deus tem uma nova história na tua vida. Acorda para esta realidade que Deus tem. Acorda para a realidade de levar esse evangelho, de pregar esta palavra. Uma nova história Deus tem para mim. Cante isso, dizendo: Senhor, eu quero uma nova história na minha vida. Eu quero uma nova história neste evangelho, Senhor. Eu quero uma nova história. Eu quero ser usado por Ti. Em nome de Jesus, vamos louvar. Só de Tua tenda, ó Filho meu. Aleluia. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de Tua tenda, ó Filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para mim, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Você pode cantar. Uma nova história Deus tem pra mim. Uma nova história Deus tem pra mim. Oh Deus, muda histórias de vidas Deus aqui, tem pra oh mim. Deus, uma nova história. Dá experiências novas. Experiências novas contigo. Experiências novas contigo. Oh Espírito Santo, dá nova história pra nós. Experiências novas contigo, Pai. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Uma nova história. Cante sua igreja. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem Realiza pra essa nova mim. história, Pai. Tudo aquilo Um novo que tempo, perdido Deus. foi, ouvirei de sua boca,
abençoarei. Oh, aleluia. É uma nova história. Te abençoarei. Aleluia. Te abençoarei. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Comece hoje a escrever a história que Deus tem para você. Comece hoje. Você vai ser conhecido o homem que tinha fé. Mas comece hoje. Aquela pessoa que pregava a palavra, que ganhava almas para o Senhor. Comece hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos chamar as crianças. Tia Leca. As crianças vão cantar. Eu acho que não dá para... Podem sentar. É um processo meio difícil aqui, irmãos, mas fica tranquilo, vai dar certo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu não vou falar muito, porque as crianças que vão falar, mas hoje a gente queria homenagear uma pessoa muito especial para a gente, então vocês vão entender daqui a pouquinho. Ensinar a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Romanos 12:7. E você, tia Vanessa, fez sempre isso com muita dedicação, amor e carinho. Existem pessoas que marcam a nossa vida e que despertam algo especial em nós. E você foi uma delas. Os seus ensinamentos foram muito além, pois com você aprendemos coisas que levaremos por toda a vida. A sua missão foi muito além de uma simples professora, pois você nos mostrou que sempre foi uma serva fiel ao Senhor. Você se tornou inspiração para nós. Muito obrigada por a sua dedicação, paciência e carinho com todos nós desse ministério. Nós só podemos agradecer por ter feito parte das nossas vidas e do nosso crescimento. Nós, professores e crianças do Ministério Infantil, te amamos muito. Amigos não se despedem para sempre, dizem até breve, porque as experiências comuns, aquelas que valem a pena viver, dizer-se partilhadas, repartidas e sentidas. Hoje viemos aqui dizer um até breve, cheio de saudades e lembranças de todos os momentos juntos vividos. Obrigado por tudo, que Deus abençoe você e a Fê nessa nova fase. Vão com Deus, amamos vocês. Bom, eu não vou nem falar, porque senão vou chorar. Eu só queria agradecer por tudo que você foi pra gente. Van, obrigada de todo o meu coração por ter ajudado tanto a gente com esse ministério, porque todo mundo sabe o quanto é difícil. E você sempre esteve do meu lado, você vai fazer muita falta pra gente. Eu queria te chamar aqui pra gente te dar um abraço e te entregar uma lembrancinha.
como Deus tem sempre uma nova história e um novo tempo. Deus tem um novo tempo. Vem aqui, Elis. Deus tem um novo tempo para essa família nos Estados Unidos. A Fernanda está aqui. Cadê o Fernandinho? Vem aqui. Eles são tão preciosos para nós. Tão preciosos. Estão com a gente há tanto tempo. Quando Eli chegou na igreja, a família toda, irmãos, nossos companheiros de estudo, de trabalho, companheiros de visitas. E Deus sabe como o nosso coração está tão apertado, de dizer para eles: amigos, não se despedem, até logo, não adeus. E dizer para eles que eu tenho certeza que eles vão ser luz naquele lugar. O Kleber já está lá. E como eles são preciosos para nós. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo grande reservado ali, que do Senhor. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Como corpo de Cristo, nós vamos abençoar a vida da Elis, dos seus filhos, do Kleber que já está lá, do Guilherme, do Fernando, da Vanessa e da Fernandinha. É uma outra cultura, são outras situações, mas com um diferencial que é gigantesco na vida deles. Eles vão na direção do Senhor. Para os que ficam, o seu Cido, a Dona Inês. Eu falei com a Verusca hoje: Verusca, você já parou para pensar, já caiu a tua ficha, que só vai ficar você aqui como coluna dessa família, e o André, claro, e as crianças. Mas, irmãos, o Senhor está no controle dessa situação, e nós vamos apresentá-los a Deus e declarar na vida deles que lá em Orlando, e aonde eles colocarem a planta dos pés, já é terra abençoada em nome do Senhor Jesus. O Léo Rossato trouxe a palavra hoje. Abraão saiu da sua terra. No primeiro momento ele não entendeu, e talvez os familiares não dá para entender, mas assim de repente vai todo mundo embora. Irmãos, mas Deus está no controle. Eu quero deixar uma palavra. O Kleber está assistindo. Kleber, quando que vocês vão? Sábado. Sábado que vem você vai reviver a tua amada, teu filhinho, a tua irmã, tua sobrinha, em nome de Jesus. Irmãos, e aonde eles colocarem a planta dos pés, como a palavra foi ministrada hoje, sai da tua terra, deixa a tua parentela, porque eu tenho um novo caminhar na tua vida. Irmãos, isso é só para corajoso. Medroso não toma atitude, medroso não vai. E nós vamos estender as mãos, vamos orar. Eu quero chamar aqui o evangelista Rafael. Vem aqui, Rafa, por favor. Pedir para o Rafael ministrar essa oração, declarando toda a sorte de bênçãos. Eu quero deixar uma palavra para a vida de vocês. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Feche os olhos nas mãos. Pai, nós, unidos no seu corpo, Deus, nós te suplicamos em nome do teu Filho, Jesus, que o Senhor abençoe essa família, Pai. Que a sua bondade, a sua paz, a sua alegria, que o teu Espírito, Senhor Jesus, paire sobre eles, ó Deus. Passarão momentos, ó Deus, às vezes de tristeza, mas o Senhor será a alegria deles.
passarão momentos de aflição, mas o Senhor é o escape, Pai. Senhor, nós cremos no Senhor, cremos que o Seu Evangelho é verdadeiro, duradouro, Senhor. Cremos, Senhor Jesus, que o Senhor há de sustentar essa família, Pai. Senhor Jesus, eu te peço pelos pequeninos, pelos pais, pelas mães, que eles sejam uma bênção como foram aqui no Brasil, Deus. Que lá eles continuem sendo espelhos para os seus filhos, e que os seus filhos, ó Pai, sigam o exemplo de seus pais. Senhor, abençoa a vida deles, que eles sejam diferenciais, Pai, na escola, no trabalho, Senhor Jesus, nas regiões onde habitarem, naqueles lugares. Eles são diferentes, eles não são filhos de qualquer Deus, eles são teus filhos, meu Pai. Eu, como teu filho, meu Senhor, eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Irmãos, é difícil. É muito difícil. É muito difícil, Kleber. Você não pode fazer isso com a gente, viu? Muito brava com você. Mas a gente ama tanto vocês. E eu sei que tudo que vocês aprenderam aqui, vocês vão levar para lá. E é isso. Enquanto nós vivemos aqui, queridos, existem momentos de despedida, momentos de tchau, até logo, até breve. Mas uma coisa conforta meu coração, Elis. Vocês conheceram o Senhor neste lugar. Numa campanha dessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles conheceram Deus numa campanha como essa. Estão partindo, penúltimo dia da campanha, mas levando o Evangelho. Crentes no Senhor Jesus. Irmãos, uma família que eu posso testemunhar, que nunca nos deram um pingo de trabalho. Pessoas obedientes, pessoas compromissadas com Deus, compromissadas com a obra. E eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de vocês. Agradecer a Deus e que vocês sejam usados ali para a glória do Senhor. Vão e frutifiquem, porque é isso que a palavra do Senhor manda. Deus os abençoe. Irmãos, e para fechar com chave de ouro esse testemunho da família, hoje o seu Cido e a dona Inês começaram o curso de batismo. Glória a Deus. Amém, Clebão? Glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, e não é por acaso, não é coincidência, como a pastora disse, a família toda da Elisa através da Verusca. Cadê a Verusca? Vem aqui, Verusca, um pouquinho. Vem aqui, sobe aqui um pouquinho. Glória a Deus. Irmãos, está chovendo, não dá para sair na chuva, então a gente está aqui aconchegados na presença de Deus, está muito bom. Eu quero que a Verusca fale alguma coisa. Eu sei que está difícil, mas ela vai falar. Irmãos, foi através da vida da Verusca, irmãos, que o Senhor resgatou essa família. Foi através da vida da Verusca que o Senhor resgatou a vida do Andy e da Dani. Irmãos, essa menina é uma evangelista. Eu sempre falei para ela, é uma evangelista nata, que por trás dos bastidores, sempre trazendo vidas. A Josi não veio hoje, mas a Josi também é fruto do evangelismo da Verusca. E se hoje, irmãos, a igreja SOS Jesus de Santo André está mandando essa família lá para Orlando, é porque começou na vida da Verusca. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? E como não existe coincidência, existe cristocidência. Há uns 3 anos atrás, essa palavra que o Léo trouxe hoje vem regando a vida dessas 2 famílias e já vem preparando eles para uma nova terra. Só que não achei que ia ser tão rápido, né? E eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque numa campanha como essa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Viemos todos nós para a igreja. Meus pais estão na igreja hoje e a promessa está se cumprindo. Eu vou perder, quer dizer, vou perder e vou ganhar, né? Porque agora eu tenho um lugar mais para passear. Mas eu só tenho a agradecer ao Senhor pelas transformações da vida da minha família e agradecer ao Léo pela mensagem vinda direto do trono hoje, só para confirmar e acalentar os nossos corações. Então eu só tenho a agradecer a toda a igreja que acolheu a minha família e que
Eu vou ficar, eu vou precisar da ajuda, porque eu tenho meu pai e minha mãe, viu? Eu vou precisar muito de vocês e do amor de vocês ainda. Obrigada. Glória a Deus. Cadê o pastor Marcos? Pastor Marcos. Glória a Deus. O pastor Marcos vai encerrar. Você tem alguma coisa para falar? Deixa eu só avisar, irmãos, que as meninas pediram para avisar. Tem batata frita, viu, na cantina. Come batata, por favor. Comam batata, porque batata alegra. E tem o que mais? Açaí, é isso? E açaí também tem. Como não dá para vocês sair, então coma batata frita, coma açaí. E que Deus te abençoe. Quarta-feira estaremos aqui com, irmãos, uma palavra tremenda sobre Filipenses. Não percam. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Vamos orar, igreja. Sexta-feira que vem, campanha no monte. Estamos fazendo uma grande obra. Vamos parar. Se estiver chovendo, meu amado, talvez você esteja preocupado, vem assim. Aí nós faremos aqui na igreja, tal, né? Ou se chover durante o dia, nós vamos fazer lá no Projeto Acolher, tá bom? Amém. Quarta-feira, culto normal, né? Amém. Vamos orar? Amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Ó Deus, por tudo que teu Espírito Santo nos proporcionou hoje, Pai. Abertura de culto, Pai. Ó Deus amado, a oração inicial, os dízimos, ofertas, testemunho, Senhor Deus, que edificou a nossa vida. Ó Deus amado, e a tua palavra, Senhor, que nos trouxe a realidade, Senhor, de fazermos a tua vontade. Deus amado, nosso coração está triste, Pai. Coração humano está triste, porque nossos amados vão embora. Kleber já foi, ó Deus, mas sabemos, ó Deus, que tudo é teu propósito. E nós nos alegramos porque o Senhor está dando uma nova vida a eles, um novo viver, e que lá também eles possam também pregar a tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, pelos visitantes que estiveram conosco, por cada um que aqui está, Deus. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos guarda, Senhor Deus. Nos dê uma semana, Pai, de vitória. Nós sempre dissemos, Senhor, uma semana de vitória, mas eu quero profetizar, Pai, sobre a tua igreja, uma semana de novidade para cada vida, em nome de Jesus. Coloca a tua mão na posição de receber. Que o grande e interminável amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, e que as doces e insubstituíveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sua família, sua casa, seu trabalho, seu dia a dia, sua semana, sobre a igreja SOS Santo André. E você que crê diz amém. Que Deus... Ah, tá bom. Para os papais esperarem seus filhos aqui, que eles estão indo buscá-los lá, tá bom? Amém? Vai em paz, Deus abençoe.